Galerinha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa aula de História do Brasil, período imperial, a última fase aí do Primeiro Império, a crise do Primeiro Império. Então, se liguem, foco na tela, pessoal. Então, nós vamos relembrar aqui justamente da elaboração da Constituição de 1824. Essa Constituição, ela vai ser responsável por algumas mudanças, por algumas colocações que não serão muito bem aceitas pelos brasileiros, né? Entre esses pontos que estavam nessa Constituição, vamos ressaltar aqui com vocês novamente, tá, pessoal? Além da centralização política que já foi citado anteriormente para vocês, essa centralização política é o que de fato causará alguns conflitos internos no nosso território, culminando, por exemplo, na Confederação do Equador de 1824. E já essa centralização política, ela fez com que Dom Pedro centralizasse todos os poderes em suas mãos. Portanto, ele tinha a responsabilidade, inclusive, de nomear os presidentes das províncias. Ele vai nomear lá em Pernambuco um presidente indesejado para a região de Pernambuco. Ó, nós teremos, com essa Confederação do Equador, nós teremos aqui, juntamente com essa nomeação desse presidente indesejado, nós temos também uma questão econômica na região Nordeste um pouco degradante, né? Nós tínhamos lá um índice de desemprego muito alto, nós tínhamos uma escassez de dinheiro e, é lógico, essa situação agrícola cada vez mais decadente. Somado-se a isso, vem todos aqueles sentimentos anti-lusitanos que foram criados lá antes do Brasil se tornar independente, e esses sentimentos eles acabam vindo à tona, tá? Então, na região Nordeste do Brasil, com a participação depois do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Pará, nós teremos a formação da Confederação do Equador. Ok, pessoal? Então vamos lá, qual era o objetivo dessa Confederação do Equador? Um dos principais objetivos era ter maior autonomia para as províncias, porque a Constituição de 1824 ela era muito centralizadora, justamente por causa do caráter adotado nessa Constituição, né? Que é o caráter centralizador adotado por Dom Pedro através do poder moderador, próximo ao que seria um monarca absolutista, ok? Então vejam, esses confederados, eles desejavam um governo com uma maior autonomia e desejavam também o republicanismo para todo o território brasileiro, não queriam mais esse governo imperial, beleza? Nós teremos a participação de dois elementos principais que já participaram de outros movimentos anteriores, né? Nós tivemos lá o Cipriano Barata participando da Conjuração Baiana e depois da Revolução Pernambucana, e o Frei Caneca também participando dessa Revolução Pernambucana e aqui sendo fuzilado após esses revoltosos serem controlados pela coroa brasileira, né, por Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele vai contar aqui com soldados mercenários, e esses soldados eles irão cercar Pernambuco ali pelo oceano, minando todo o fornecimento de armamento para essa região. Ao minar Pernambuco, eles conseguem conter, os soldados de Dom Pedro I conseguem conter essa revolta, e assim nós teremos com o fuzilamento de Frei Caneca em praça pública. Muito bem, pessoal. Aproveitando o ensejo e a fragilidade de Dom Pedro nesses primórdios do governo brasileiro, né, no governo
do governo monárquico, o governo imperial de Dom Pedro, nós teremos a região da Cisplatina, que outrora pertencia à Espanha. Essa região que foi anexada ao Brasil por Dom João, ela decidiu aproveitar o ensejo e também iniciar o seu processo de separação em relação ao Brasil, tá? Com isso, com esse movimento eclodindo, a Argentina ela irá financiar o movimento, acreditando que a região da Cisplatina ela fosse se unir às províncias do Reino da Prata, ok? Mas não ficaram nem para os argentinos e muito menos para o Brasil. Em 1828, diante de várias e sucessivas derrotas, o governo brasileiro acabou reconhecendo a independência da região da Cisplatina. Essa derrota de Dom Pedro fez com que a sua imagem ficasse ainda mais desgastada. A situação vai ficando cada vez mais crítica, pessoal, ou seja, se tornando cada vez mais insustentável. Por quê? Logo após a derrota de Dom Pedro aí na Confederação do Equador, na Guerra da Cisplatina, né? A Confederação do Equador ele ganhou, tá, pessoal? Então a região Nordeste foi derrotada, porque se ela saísse vitoriosa nesse conflito, a imagem de Dom Pedro seria um pouco mais debilitada, e isso serviria de um estopim para que outras províncias também iniciassem o seu processo de emancipação, né, de separação do Brasil. Bom, o desgaste político de Dom Pedro ele vai cada vez se acirrando mais. Com a morte de Dom João VI, o herdeiro direto ao trono de Portugal, logicamente, era Dom Pedro. Só que Dom Pedro ele preferiu abdicar do cargo português em favor de sua filha Dona Maria da Glória, porque ele acreditava que dessa forma seria mais garantido, né? E colocou como tutor de sua filha Dona Maria da Glória o seu irmão Dom Miguel. Só que Dom Miguel, apoiado por Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro, ele deu o golpe de estado em Maria da Glória e consequentemente Dom Pedro, levando Dom Pedro a resolver essa questão sucessória em Portugal. Então, mais um momento em que Dom Pedro vai retirando o dinheiro do Brasil e levando para solução de problemas que não fossem relacionados ao nosso território. Veja, ao retirar dinheiro dos cofres do Banco do Brasil para resolver questões sucessórias em Portugal, Dom Pedro vai comprar um conflito direto com a elite brasileira. Essa elite que via ali em Dom Pedro outrora uma solução para a emancipação e agora um indivíduo que não está respondendo às alturas aos interesses dessa elite política, ok? Somado-se a tudo isso, nós temos as várias relações extraconjugais de Dom Pedro, entre elas a relação extraconjugal com a sua preferida, como era assim chamada, Domitila de Castro, também conhecida como a Marquesa de Santos. Só para vocês entenderem a magnitude e a importância dessa mulher na vida de Dom Pedro, sempre que os senadores ou que os deputados necessitassem de algo ou de algum projeto que fosse aprovado aí por Dom Pedro, e Dom Pedro era um pouco relutante, eles recorriam à preferida, que acabava intercedendo na relação com Dom Pedro, tá? Então, aí para vocês, a preferida que não acabou sendo a sucessora após a morte de Dona Leopoldina. Bom, um fato interessante aqui para nós, pessoal, é o assassinato do jornalista Líbero Badaró. Líbero Badaró era editor do jornal O Observador Constitucional e, portanto, o principal opositor a Dom Pedro. Ele fazia críticas ferrenhas a Dom Pedro.
principalmente na atuação de Dom Pedro em relação ao trono português que havia sido usurpado pelo seu irmão. O assassinato de Líbero Badaró a culpa recai sobre Dom Pedro. Nesse meio tempo, nós teremos Dom Pedro indo visitar a região de Minas Gerais, e ao visitar Minas Gerais, Dom Pedro foi recebido em Vila Rica e nas outras cidades por onde passou com faixas pretas. Essas faixas pretas, elas simbolizavam luto pela morte daquele que defendia o território brasileiro, aquele que era o seu principal opositor. Então foi uma forma que a população encontrou para demonstrar a sua insatisfação ao governo de Dom Pedro. E Dom Pedro, ele não foi recebido com festa em Minas Gerais, né? Ele foi recebido, portanto, com essas faixas pretas, e as pessoas não saíram às ruas para recepcionar bem Dom Pedro. Dom Pedro regressa de Minas Gerais daquele jeito, né? Um imperador que havia sido mal recepcionado. Ao saber disso, os portugueses, eles acabam preparando uma festa para recepcionar Dom Pedro. Então eles começaram lá a preparar fogueiras, né? Acender lá as suas lamparinas próximos às vidraças, tudo em símbolo de homenagem a Dom Pedro. Os brasileiros, sabendo dessa atitude dos portugueses, começaram a atacar pedras nos vitrais, né? E assim nós teremos um conflito entre portugueses e brasileiros que começaram a se atacar em praça pública nessa noite que ficou conhecida como Noite das Garrafadas. A Noite das Garrafadas foi um conflito entre portugueses e brasileiros nesse meio tempo aí em que Dom Pedro estava regressando de Minas Gerais, ok? Poucos dias depois da Noite das Garrafadas, veja, Dom Pedro, ele tinha que acalmar os ânimos, mas ao invés de acalmar esses ânimos, ele aflorou ainda mais esse conflito. Por quê? Poucos dias depois, ele dissolveu o ministério formado tanto por brasileiros quanto por portugueses, e acabou formando ou compondo um ministério somente de portugueses. Ao compor o ministério somente com portugueses, o ministério que foi chamado de Ministério dos Marqueses, chegou a gota d'água para o governo de Dom Pedro, e assim nós tínhamos uma grave crise institucional instaurada no país, restando para Dom Pedro apenas dois caminhos, galerinha. Dois caminhos. Ou ele permanecia no Brasil e correria o risco de ser retirado do trono, ou conseguir de fato resolver essa crise institucional, ou ele abdicaria do trono em favor de seu filho mais novo, Dom Pedro II, o Pedrinho, que nesse momento tinha apenas 5 anos de idade. Dom Pedro, diante desses fatos, ele foi aconselhado pelos brasileiros mais conservadores, entre eles José Bonifácio, de que o melhor caminho a ser tomado por Dom Pedro seria a abdicação do trono em favor de seu filho, e assim eles garantiriam que Dom Pedro II iria assumir o trono do Brasil. Por quê? Era mais vantajoso para a ala conservadora manter um governo monárquico aos interesses da elite brasileira do que um governo mais radical, um governo que transformasse toda a política, como o caso da ala mais liberal do Partido Brasileiro. Diante desse fato, Dom Pedro, com a garantia de que o trono iria ser entregue a Dom Pedro II, ele deixa José Bonifácio como tutor de Dom Pedro. Diante desse fato, nós teremos em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicando do cargo e regressando a Portugal para lutar contra o seu irmão, o usurpador
Dom Miguel. Ao chegar em Portugal, Dom Pedro irá se aliar aos liberais portugueses e irá derrotar o seu irmão. Aqui uma questão um tanto quanto diferente para nós analisarmos, né? Um tanto quanto contraditória. Por quê? No Brasil, Dom Pedro ele foi muito conservador. Em Portugal, ele foi liberal. Inclusive, ele, após a sua morte em 1834, ele acabou entrando para a história de Portugal como aquele governante que libertou Portugal do absolutismo de Dom Miguel. Ele entrou, portanto, como um governante liberal, restaurando a Constituição de 1826 e, após ficar doente, ele passa ao trono a sua filha, Dona Maria da Glória. Assim terminamos a crise do Império e adentraremos na próxima aula no período regencial.